Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para mais uma das nossas aulas, hoje com um tema, conforme vocês têm aí no plano de ensino de vocês, com o tema sobre a felicidade. Tá? Essa semana eu postei no módulo 3 um vídeo do professor Eduardo Wolff, ele é professor da USP, e ele fala um pouco sobre a questão da felicidade dos gregos, né, mas sobretudo a felicidade em Aristóteles. De maneira bem geral, é um vídeo curto, um vídeo de 5 minutos e pouco, né, mas que trabalha de maneira introdutória e passo a passo, então, né, com relação a essa temática, que é um conceito bastante comum a nós, né, nós pronunciamos muito este termo, mas que do ponto de vista da filosofia prática, né, do ponto de vista da moral e do ponto de vista, sobretudo, de Aristóteles, dos filósofos antigos, ela possui uma conotação um tanto diferente, né, um tanto apurada, um tanto sistematizada do ponto de vista filosófico. Bem, é importante, né, repito, que a gente trabalhe um pouco esses conceitos e de maneira basilar também, né, do início, para que a gente depois, quando vá fazer algumas discussões ou pensar alguns problemas, a gente tem em mente, já tem pressupostos teóricos para tentativas de soluções, né, dos nossos questionamentos. E para que a gente também possa fazer ou vir a fazer, né, que eu percebo que é o desejo de vocês, vir a fazer qualquer associação, né, a problemas cotidianos, a problemas de contexto político que a gente vivencia hoje, a gente não pode fazer, né, não pode simplesmente emitir juízos ou emitir opiniões, né, sem que essas opiniões sejam, no mínimo, opiniões reputadas. E o estudo dessas teorias, desses filósofos, é importante nesse sentido também. Bem, Aristóteles já no livro 1, quando ele se propõe então, né, quando a gente fala de uma filosofia prática, a gente entende então a questão da ética, da moralidade, da política, e alguns ainda vão inserir o ramo da retórica nesse contexto de filosofia prática. Pois bem, então para iniciar o livro, né, da sua ética, da moralidade, ele se pergunta, já que a filosofia prática é o ramo da filosofia que se preocupa com as ações do indivíduo, né, porque são essas ações que determinam um certo caráter desse indivíduo, ele se preocupa, ele inaugura então a sua discussão se perguntando o porquê que o indivíduo age, né? De que forma o indivíduo age, tendo em vistas que fins, né? Então, nesse sentido, a gente pode pensar que o indivíduo, o ser racional, né, ele age sempre tendo em vista algum bem, né? E nesse sentido, a gente percebe, né, a sistematização desses pensamentos e desses conceitos, porque uma pergunta e a tentativa de resposta a essa pergunta gera uma outra pergunta que vai, e esse é o método, né, aristotélico, filosófico, né, no sentido de questionar e com o questionamento, então, continuar a sua indagação e a sua argumentação. Pois bem, então lá no livro 1 da Ética Nicomaqueia, ele inaugura, né, dizendo que todo homem, então, ele tem, ao agir, ele tem em vista algum tipo de bem. Existe dentro dessa classificação de bens, um bem que a gente pode chamar de bem absoluto e bens particulares, né? Depois a gente pode entrar numa discussão também de que esse bem absoluto é o quê? É o conjunto dos bens particulares, ou o inverso, né? É um bem absoluto ao qual, então, já está implícito nele, né? Pressuposto, inato, todos os outros bens, todas as outras virtudes, né? Como se fosse anterior à prática reiterada de ações virtuosas. Pois bem, então ele vai dizer que o indivíduo age porque tem em vista algum bem. Um exemplo de um bem particular é a saúde,
né? Se eu desejo a saúde, eu preciso encontrar meios para que esse meu fim seja alcançado e preservado. Então, os meus meios podem ser uma alimentação correta, um exercício físico, cuidados, então, em geral, em relação a esse fim que eu desejo, que eu almejo, que é a saúde. Mas ele se preocupa ainda que nessa discussão de vários bens, ele se pergunta qual seria o bem maior, né, o bem supremo, o bem absoluto. Vocês podem encontrar diversas interpretações, né, desse termo. E aí ele vai dizer, então, tendo como base, né, que as ações humanas tendem ao fim, a realização de um bem específico, em sumo grau, um bem maior que o específico, um fim último, né, e ele denomina esse fim último, esse bem supremo, como sendo a felicidade. E aí a gente se pergunta, o que é a felicidade? Né? Hoje, se nós fôssemos fazer, baseadas numa opinião de senso comum, o que seja, né, esse termo, a gente nos vem à mente diversas conceituações ou diversos termos que a gente acaba relacionando, né? Alguns vão dizer que é a riqueza, outros vão dizer que a felicidade está pressuposta nos prazeres, outros vão dizer que a felicidade está embasada na honra, o que hoje, honra para os gregos, o que hoje a gente poderia chamar de sucesso, né, sucesso em geral. Outros poderiam dizer que está pautada nos bens materiais, outros diriam nos bens espirituais, enfim, né? Hoje também se confunde muito a questão da felicidade como um estado psicológico, né? Um estado momentâneo de prazer, de alegria, de contentamento, né? Que para os gregos, e sobretudo para Aristóteles, não há essa conotação. Né? A felicidade, então, ela existe no meio social de indivíduos, e esses indivíduos são seres racionais, o que nos diferencia, então, dos outros seres vivos, e por essa capacidade, então, se desenvolve todas as ações de escolhas, de deliberações, e, consequentemente, as suas responsabilidades frente às suas ações, enfim, né, que se diferencia dessas conotações comuns que muitas vezes, né, dão ao termo felicidade. Há momentos que a pessoa está num estado psicológico de alegria por uma conquista pessoal e particular, e ao querer se manifestar, né, desta alegria, ela conclui, ela emite um juízo de que ela então é uma pessoa feliz, né? E o que a gente vai perceber com isso é que a felicidade pode ser, isso vai ser passível de discussão, né? E eu vou deixar um texto para vocês, um artigo que discute a questão das teses acerca da felicidade em Aristóteles, uns artigos contemporâneos, né, a respeito disso, de que a felicidade ela pode ser um conjunto de bens, né? Ou dentro dessa perspectiva, a gente toma ela como uma tese dominante ou uma tese mitigada, né? De que ela é vista como um bem supremo, mas como a inclusão, né? E não está fora disso, né? O conjunto de aquisições de virtudes, tá? Bom, nesse sentido, então, Aristóteles não vai dizer que a felicidade ou é a honra, ou é a riqueza, ou é os bens espirituais, ou é o prazer. Não, Aristóteles vai definir a felicidade como sendo uma atividade da alma segundo perfeita virtude. Então é uma definição de uma frase apenas, né? E aí nos perguntamos, né, o que essa frase pode suscitar, quer dizer, né? Uma atividade da alma segundo perfeita virtude. Percebam, então, que, consequentemente, quando a gente
cita, né, ou comenta a definição aristotélica de felicidade, em seguida vem uma outra indagação. O que seja uma atividade da alma? O que é uma atividade da alma? O que é a perfeita virtude? Lá no livro 2, capítulo 6, quando Aristóteles define, né, e outras passagens também célebres que ele vai citar, ele vai definir como virtude perfeita a prudência. Tá? Então, essa resposta a gente já tem. Obviamente que a gente também vai se indagar o que seja a prudência, e aí o livro 6 é todo dedicado a isso, tá? Ao estudo, à investigação da prudência. Então, percebam toda a sistematização do pensamento aí, né? Bem, mas o que seja então a atividade da alma? A partir da investigação que ele começa a fazer, a partir do livro 1, que ele vai nos dar uma resposta maior, digamos assim, que é uma resposta que a gente poderia dizer como um eixo norteador da ética aristotélica, é lá no livro 2, capítulo 6, onde ele vai definir a virtude moral, tá? Então, assim, ó, nessa definição, a primeira indagação que ele acaba fazendo posteriormente é essa, o que seja atividade da alma. Então, ele faz toda uma investigação acerca disso, né? Divide as partes da alma, né? Vai dizer que o indivíduo, fundamentalmente, é um ser que possui uma parte racional da alma e a outra parte não racional. E nesse sentido, do ponto de vista moral, o que cabe ao homem é exercer sua função própria, o argumento do ergon, né? Que significa o quê? Desempenhar bem a função que ele se dispõe a praticar. Então, se eu me disponho a ser, a uma prática de uma determinada função, a minha função ali é desempenhar bem aquilo que eu estou me propondo a fazer. Nesse sentido, então, no âmbito geral da ética, a função própria do homem, dentro de uma perspectiva, né, de bem absoluto, o alcance da felicidade, é agir bem conforme as circunstâncias e as ações particulares ao qual esse agente está ou estará inserido. Então percebam, né, que essa atividade da alma tem uma relação indissociável com o conceito de razão. Tá? É a razão que vai me possibilitar agir diferentemente, agir segundo a minha função própria, que do ponto de vista da ética é agir segundo aquilo que é bom, belo e justo. Pois bem, nesse sentido, então, o que é importante, né, nós retirarmos daí? Tá? No livro de História da Filosofia Antiga, do Giovanni Reale, ele vai dizer lá na página 218, depois eu vou disponibilizar para vocês, mas o que é então a felicidade? Né? E aí, no final do parágrafo, ele conclui, né, de que o bem supremo realizável pelo homem consiste em aperfeiçoar-se enquanto homem, ou seja, naquela atividade que diferencia o homem de todas as outras coisas. E aqui está o ergon que eu falei, né? A função própria do homem de desempenhar bem aquilo que se propõe a fazer. Assim, não pode consistir no simples viver como tal, porque até os seres vegetativos vivem. Nem mesmo viver na vida sensitiva, que é comum também aos animais. Só resta, portanto, a atividade da razão. O homem que deseja viver bem deve viver sempre segundo a razão. Como se vê, acolhe-se aqui plenamente o discurso socrático-platônico, ainda que, né, Aristóteles reafirme claramente que não apenas cada um de nós é alma, mas também é a parte mais elevada da alma. Né? A questão da reconstrução, então, da afirmação, ou reafirmação de que a razão, então, ela é o auge, né, do pressuposto básico para a ação do homem, né? E isso é uma influência muito forte socrático-platônica, embora não seja
levado em consideração somente o teórico, mas agora o teórico prático, e que vai diferenciar justamente com a virtude em excelência, a virtude perfeita, que é a prudência, tá? Então, se a alma racional é a parte dominante e melhor, pareceria que cada um de nós consiste precisamente nela. Fica, pois, claro que cada um, sobretudo, é intelecto. Aristóteles proclama, portanto, os valores da alma como valores supremos, embora, com seu forte senso realista, que difere de Platão, reconheça a utilidade também dos bens materiais em quantidade necessária, já que eles, mesmo não estando em condições de dar a felicidade com a sua presença, podem comprometê-la com a sua ausência. Aqui a gente consegue, é uma interpretação que o Reale faz, né, de que a felicidade, então, ela não seria a felicidade e o que ela persiste, né, ela não seria meramente um bem dominante, mas um bem inclusivista, né, de que ela vai estar preocupada e tem como base, então, as ações virtuosas, mas que essas ações virtuosas, dadas as circunstâncias e as ações particulares que o indivíduo está inserido, ela requer um conjunto de bens, ao qual esses bens materiais, eles não são totalmente deixados de lado, né? Eles são incluídos neste contexto, ok? Esse era um pouco que eu tinha brevemente para falar para vocês sobre, de maneira geral, né, sobre o conceito de felicidade em Aristóteles. A gente continua conversando, tá? Atentem para os materiais complementares nos módulos, tá? E qualquer coisa, entrem em contato. Obrigada.